Quando a gente fala sobre ter consciência, vem vários significados à mente. Pode ser estar em estado de consciência, ou seja, saber se está e o que se está fazendo. Pode ser numa relação, em relação a algum tipo de julgamento, por exemplo. Mas como ter uma boa consciência? Como é que ela é formada? Esse é o tema do bate-papo de hoje com o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem? Tudo bem, Elaine. Bom, vamos começar falando. Ter consciência, estar onde se está, sabendo o que se está fazendo. A gente pode chamar que isso seria um princípio do ter consciência? Sim, com toda certeza que sim. Agora, é importante, talvez, anteriormente a isso, a definir a consciência, saber o que ela não é. Por exemplo, ter conhecimento não é ter consciência. Quando eu conheço algo, eu passo a ter ciência disso, ou estou ciente daquilo. Agora, quando eu dou importância para aquilo, então aí sim eu estou tendo uma consciência sobre aquilo ou estou consciente sobre isso. Então, por exemplo, eu conheço você, mas conhecer você não significa ter consciência sobre você. Eu conheço você, sei a sua função, sei as suas relações, o seu cargo, mas eu só passo a ter consciência sobre você quando eu dou importância ao que você significa para mim. Qual é o seu significado, qual a sua importância para mim. Então, antes de ter consciência, eu preciso saber que ela não é conhecimento. As pessoas estão procurando conhecimento, estão estudando, estão buscando, enfim, aferir a sua vida com aquilo que eles conhecem. Mas a gente precisa aprender a aferir a vida com aquilo que nós temos consciência. A gente pode dizer que essa consciência é formada ao longo dos tempos, de acordo com os princípios familiares, as pessoas que passam a entrar na nossa vida e trazer algum tipo de informação que nos faça ter esse tipo de relação diferenciada, construindo essa consciência? Podemos fazer isso sim, com toda certeza, porque o aprendizado nos leva a ter o conhecimento. Mas quando que o meu conhecimento passa a ser consciente, eu tenho consciência sobre aquilo que eu conheço? É quando esse conhecimento se torna em algo palpável, visível, experimental, aquela coisa empírica em que eu experimento e percebo aquilo a partir dessa experiência. Então, assim, os nossos pais nos dão informação, eles têm informação para nos dar, mas nós só adquirimos essa informação quando nós aprendemos dele, e aprendendo, essa informação passa a ser conhecimento. Mas quando que esse conhecimento passa a ser uma consciência, em que eu dou importância, eu dou valor para aquilo que eu aprendi? É quando esse conhecimento se transforma numa experiência. Quando eu coloco em prática esse aprendizado, quando eu faço as ferições nas minhas atividades, nas minhas experiências, até mesmo emocionais. Agora, Liache, tem aquela frase que todo mundo usa: a pessoa não tem consciência, fez tal coisa porque não tem consciência. Exatamente por isso. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu sei o que eu estou fazendo, aí quando ela faz, dá errado. Não é? É exatamente isso. Ela simplesmente não conseguiu definir aquilo como consciência, ela simplesmente tinha conhecimento. Então a nossa experiência vai nos ajudar a ter consciência. Aprender alguma coisa não significa que eu tenho consciência sobre aquilo. Como eu disse, eu posso conhecer qualquer pessoa. Eu digo para você, pergunto para você quem foi, sei lá, Ayrton Senna. Aí você pode me responder assim: foi o tricampeão mundial, brasileiro, tal. Você simplesmente falou o que ele fez, não o que ele é. Agora, aqueles que conviveram com Ayrton Senna, a sua mãe, seu pai, seus irmãos, namoradas eventuais, todos eles começaram a ter experiência com ele. E na experiência com ele souberam quem ele de fato é. Ou seja, tiveram consciência de quem realmente ele era. Ter consciência de quem a gente é muito importante. Super importante. Porque, de fato, a gente... Na verdade, eu falo para os meus pacientes normalmente o seguinte: nós nunca sabemos quem nós somos ou quem nós somos. A gente olha no espelho, a gente define, lembra o nome, até o CPF e o RG. Mas a gente não sabe de fato quem a gente é. Nós temos uma coisa que, inclusive, é um outro lado da consciência que a gente precisa pensar também, que é o lado do psiquismo, ou seja, do inconsciente, aquilo que antecede o que é consciente. São aquelas coisas que nós fazemos
Por exemplo, aquelas práticas involuntárias, as nossas crenças limitantes, as nossas angústias inexplicáveis, coisas que acontecem com a gente, que a gente vive, que a gente faz, mas a gente não entende por que é que faz, por que que a gente vive, por que que a gente experimenta aquilo. Normalmente, um paciente chega no consultório e pergunta, e diz assim: doutor, eu não sei o que eu estou sentindo, eu não tenho nenhum motivo para sentir o que eu sinto, mas eu sinto tal coisa. Então, isso antecede a nossa consciência, que é o inconsciente, que é o estranho dentro de nós, aquela coisa do tropeço, de tropeçar, de a gente não ter muita noção de quem nós somos, mas de fato aquilo interfere na nossa vida. Mas isso antecede a nossa consciência. Quando que nós nos sentimos bem e sabemos de fato quem nós somos? Atendendo a sua pergunta. É quando esse inconsciente vem à tona e nós conscientemente ressignificamos, transformamos, remodelamos isso e temos uma vida mais sadia. Isso ajuda, de certa forma, também a não aceitarmos coisas de fora, por exemplo, muitas vezes, quando alguém fala, sei lá, você não tem competência para tal coisa, mas quando você tem consciência de quem você é, você sabe que às vezes aquilo pode ser só uma opinião do outro, né? Faz toda a diferença, Elaine, porque o aprendizado, insistindo nessa premissa, o aprendizado não significa muita coisa quando nós não temos essa consciência. Então, a gente pode pegar, por exemplo, aquela foto famosa que muitas pessoas têm da colação de grau. Então, lá está toda a turma daquela classe, está lá a pessoa, inclusive, todo mundo com canudo na mão, todo mundo formado. Mas aí a pessoa olha para aquele ali, ó, ele só tirou nota 7, tropeçou, fez várias DPs, mas passou. Mas aquele ali, ó, só tirava 10. Mas o quadro mostra que os dois estão formados. Então, o que cada um vai fazer com o conhecimento que ele adquiriu é que vai fazer a diferença. E muitas vezes, aquele que tirou a média mais baixa é aquele que vai ser mais produtivo do que aquele que tirou a nota alta. Então, o conhecimento em si só, por si só, não significa muita coisa. Mas a experiência e a consciência daquilo que a gente faz com aquilo que a gente aprende é que vai fazer toda a diferença. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço.